Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui. Nós estamos lendo um livro aqui bastante interessante, que é a História do Avivamento Azusa. Se por acaso tu quer receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Eu vou deixar ele aí na tela. Nós estamos no capítulo 1, o começo do avivamento. Esse é o vídeo parte 12, né? Então já tem vários vídeos aí que nós estamos fazendo aqui a leitura do livro, beleza? Vamos lá então. Mais intercessão. Certa ocasião, enquanto o irmão Boehme e eu orávamos, o Espírito foi derramado de forma maravilhosa sobre diversas reuniões pelas quais intercedemos. Sentimos que havíamos alcançado o favor do Eterno para eles. Os acontecimentos que se seguiam provocaram nossas convicções. As orações mudam as coisas. Há um grande poder no tipo de certo de oração. Veja o exemplo. Em Elias, no Monte Carmelo, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago, capítulo 5, verso 17, muito poder por sua eficácia e súplica do justo. Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B. O arrependimento também se faz necessário nesse contexto para que tudo funcione. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16. Em Los Angeles, quase todos os dias encontrava-me ocupado com o evangelismo pessoal, distribuição de folhetos, oração ou pregação em algumas reuniões. Interessante aqui, pessoal, olha, o irmão aqui, de repente você não viu, ele decidiu viver da obra, né? Não ia trabalhar nem nada, então ele só fazia isso, né? Então, para uma pessoa que trabalha e tudo, não tem como a pessoa fazer isso que ele fez, né? Então, ele se dedicou para isso. É importante você estar sabendo disso. Estava escrevendo artigos para a imprensa religiosa sem parar. Certa tarde, orei e jejuei antes de ir a uma reunião na lona de circo que utilizávamos como salão em Pasadena. O Senhor ungiu-me de forma maravilhosa e 20 pessoas aceitaram a Cristo. Isso aqui é interessante, né? As pessoas então, que aceitaram a Cristo não eram pessoas cristãs, né? Então, isso aqui é importante. O trabalho dele estava tendo fruto. Porque na Bíblia fala que tem festa no céu quando uma pessoa, né, se converte. Então, isso aqui é bênção. Por isso que tem certas coisas que a gente... Como é que nós vamos criticar, né, o trabalho do irmão? Está dando fruto. A essa altura, o espírito de intercessão se apossaram de mim, de tal maneira que eu orava noite e dia, jejuava tanto que minha esposa, de vez em quando, achava que eu ia morrer, né? Então ele estava passando dos limites, porque o próprio Jesus falou que quando a gente jejuasse, que nós não ficasse desfigurado, né? Que nós jejuava, mas de uma forma tranquila, né? Então, tá vendo? Jesus advertiu para quando ele jejuar, que ele não mostrar que estava jejuando. As tristezas do seu Senhor estavam sobre mim. Eu estava no jardim do Getsêmani com ele. O penoso trabalho da sua alma. Isaías capítulo 53, verso 11. Também estava sobre mim. Comecei a temer, como ele temeria, que não viveria mais ver a resposta das minhas orações em lágrimas em favor de um avivamento. Mas ele me consolava, mandando mais de um anjo para fortalecer-me, e eu ficava satisfeito. Sentia que estava experimentando um pouco do que Paulo quis dizer quando escreveu: preencho o que resta das minhas aflições de Cristo. Colossenses 1, 24. Em favor de um mundo perdido. Alguns temiam que eu estivesse ficando desequilibrado. Não conseguia compreender a profundidade no meu comprometimento.
Até hoje, muitos não conseguem compreender. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito do Eterno, porque eles são loucuras. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Os homens egoístas não podem entender tal sacrifício. Quem quiser salvar sua vida, perder-lhe-á. Mateus capítulo 16, verso 25. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, João capítulo 12, verso 24, nosso Senhor era um homem de dores. Isaías capítulo 53, verso 3. Muitas vezes fui à Pasadena confiando no Eterno me daria a passagem para voltar para casa. Esse aqui eu já falei. Isso aqui eu não concordo. Então ele saía assim, já orando e falou: Senhor, usa alguém para me ajudar a voltar, que eu não tenho condição. Eu já penso diferente. Eu penso que a pessoa tem que trabalhar para ela poder conseguir se movimentar, fazer as coisas ali sem depender de ninguém. Numa ocasião, o irmão Biomi teve a impressão de que eu estava para chegar. Ele foi à pequena missão Peniel e encontrou-me lá. Passamos várias horas em oração, depois ele pagou minha passagem de volta para casa. Com frequência, passávamos a noite inteira em oração. Naquela ocasião, parecia um grande privilégio passar a noite inteira com o Senhor. Ele ficava tão perto de nós, parecia-nos que nem nós cansávamos nem nessas horas. Boêmio era jardineiro e jamais lhe pedi um centavo, mas ele sempre me dava alguma coisa. Depois de certo tempo, o Eterno passou a usar não apenas o dinheiro dele, mas também sua própria vida a serviço do Senhor. Boêmio foi um grande homem de oração. O Eterno nos ensinou que o significa não conhecer alguém segundo a carne. Ele nos levou a um relacionamento tão intenso que o nosso companheirismo parecia ser só no espírito. Além disso, nosso eu parecia haver morrido na nossa relação um com o outro. Então ele tinha uma relação, o Eterno levantou uma outra pessoa para estar com ele, para ajudar ele ali, tanto financeiramente como também na obra. Mas ainda bem, que o Eterno levantou essa pessoa para estar com ele. Mas é um trabalho realmente muito difícil. São poucas pessoas que têm chamado para esse chamado que ele teve aqui, porque a pessoa é casado, tem filhos e tem que cuidar da sua família, a carta de Timóteo fala: aquele que não cuida da sua casa negou a fé, Então tem certas situações que eu discordo, mas não vou julgar porque o irmão teve frutos, Então, dependendo da situação, a gente tem que, o Eterno vai consolar a esposa, abençoar a esposa para que ela venha conseguir os filhos também, mas é realmente uma situação bastante difícil. Nós estamos aqui trazendo a leitura bíblica e fazendo alguns questionamentos, à luz das Escrituras. Beleza? Então fique na paz e um abraço do irmão Alex.